TN2 de volta com imagens exclusivas da prisão do motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha. O Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, motorista. O acidente aconteceu na última quarta-feira. Naissa Júlia, quais traz mais detalhes aí pra gente dessa prisão? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Manu. Então, vocês acompanharam esse momento aqui em Vitória, Jardim da Penha, próximo à Ponte da Passagem. Durante toda a tarde, os policiais estavam, então, em busca dele. Foram em 2 endereços ligados a ele, tanto em Vila Velha quanto em Viana, mas ele não tinha sido encontrado. Inclusive, tinha sido marcado um atendimento à imprensa amanhã para poder dar mais detalhes dessa fuga dele, né? Porque ele já era considerado foragido a partir do momento que o mandado já tinha sido expedido. Só que agora, no finalzinho da noite, durante então uma blitz aqui em Jardim da Penha, ele foi preso, já está sendo ouvido aqui na Delegacia de Delitos de Crime de Trânsito em Vitória. Daqui a pouquinho, um agente da Guarda Municipal que participou dessa prisão vai conversar mais com a gente a respeito desse decidido. E desde então, desde da sexta-feira, desde o mandado de pedido de prisão, então, hoje ele foi deferido, ele estava sendo considerado foragido. Lembrando que inicialmente esse acidente que aconteceu na última quarta-feira, ele chegou a se entregar uma hora depois na Delegacia Regional de Vila Velha, pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberado. Na época, nesse dia a autoridade policial considerou que o crime dele não teve a intenção de ferir, foi um crime de lesão corporal, sem a intenção aí de causar algum prejuízo, foi liberado. Mas ontem o Ministério Público ele fez um pedido à Justiça que anulasse essa fiança de R$ 1.500 e anulasse a decisão que liberou ele, então, dias depois do crime. Voltou, então, a situação flagrancial. Ele poderia ser detido também em flagrante, então, desde ontem também, os policiais estavam em busca dele para poder cumprir, então, essa decisão de prisão em flagrante. Mas hoje, então, esse mandado de prisão foi expedido. Ele também estava sendo procurado, foi considerado foragido e agora acontece essa prisão. A gente lembra como foi esse acidente, né? Aconteceu na noite da última quarta-feira. Mãe e filha, a Mara Núbia, a mãe, e também a Laura Beatriz, de 5 anos de idade, estavam em atendimento no PA da Glória, em Vila Velha. A filha estava passando mal. Em determinado momento, quando mãe e filha vão atravessar a rua para ir encontro ao pai, né, ao pai da criança que estava ali esperando elas atravessam na faixa de pedestre. A mãe está com a filha no colo. E o vídeo é claro, o vídeo monitoramento que a gente tem é claro em mostrar que o sinal estava verde para mãe e filha, para os pedestres. Mesmo assim, o Wenderson fura o sinal vermelho e atravessa a faixa de pedestres, derrubando, então atingindo mãe e filha. Elas foram lançadas aí a cerca de 20 metros de distância e a pequena Laura Beatriz, de 5 anos, acabou morrendo então na sexta-feira. Ela que não reagiu aos estímulos, à retirada dos medicamentos, e ela acabou então morrendo por politraumatismo craniano, né, na cabeça devido a esse ferimento, essa batida, esse impacto. A mãe dela chegou a receber alta um dia depois, mas teve que voltar ao hospital antes ainda da morte da filha, por saber o estado crítico da filha dela. Ela que ainda está muito machucada, durante a tarde ela passou por cirurgia, ela fraturou o braço, perna e também a região da clavícula, muito machucada ainda, pressão instável por causa desse acontecido. Então ela despediu da filha no hospital infantil, toda enfaixada, chegou de maca, a gente acompanhou essa cena e também o enterro da filha que aconteceu na tarde do sábado dessa maneira. É isso, Manu, por enquanto essas são as informações. A gente segue aqui acompanhando, a qualquer momento a gente vai ser chamado pelo agente que prendeu então o Wenderson Fagundes e daqui a pouquinho então eu volto com mais informações, com mais detalhes dessa prisão. É com você. Sim, Júlia, e parabéns aí ao nosso cinegrafista, Diego Gama, né? Essas imagens exclusivas do momento, aí minutos depois, a gente está conferindo agora no ar, minutos depois da prisão do Wenderson. Ele que atropelou mãe e filha
As duas atravessavam na faixa, na Glória, em Vila Velha. Isso aconteceu na noite da última quarta-feira. Infelizmente, a pequena Laurinha, de 5 anos, como era carinhosamente chamada pela família, não resistiu aos ferimentos. Foi sepultada no sábado. Ele teve a prisão dele preventiva, né, decretada pela Justiça e hoje foi preso aí, ó. Minutos depois, essa imagem exclusiva da prisão do Enderson. E daqui a pouquinho, a Júlia volta com outras informações desse momento aí da prisão. Obrigada, Júlia. Até mais. Até daqui a pouquinho. Porque agora a Júlia Cássia chama a gente ao vivo, porque ela está lá na coletiva para volta a falar sobre a prisão do motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha. Júlia. Se tratava desse rapaz, desse caso de grande repercussão no estado. Em que altura, mais ou menos, que estava esse bloqueio? Eles estavam vindo para cá, para a delegacia, ou estavam indo para outro lugar? Bom, eu não posso afirmar que eles estavam vindo para cá. Eu sei que eles estavam indo no sentido Jardim da Penha. Foi quando foi feita a abordagem. Em que altura aqui do... Na Avenida Hugo Viola. Hugo Viola. Ele tentou resistir à prisão, tentar fugir, alguma coisa? Não tentou fugir, não. Ele estava sozinho, acompanhado? Estava acompanhado de uma senhora que conduzia o veículo. E também tinha um senhor também junto. A partir do momento que vocês descobriram que era o Enderson, ele chegou a comentar alguma coisa? Vocês falaram, a gente vai ter que te prender por conta do que está acontecendo, do que já tem de mandado? Até mesmo para preservar a integridade dele, a gente pegou e trouxe até a delegacia de trânsito, tendo em vista que havia esse mandado em aberto. Secretário, aproveitar e falar com o senhor também. A polícia, a Guarda Municipal... A gente ouve agora também o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Marílio Boni. Também fazendo esse cerco, ou no caso foi mesmo, passou ali, acabou, né, que ele acabou sendo pego ali nessa situação? Sim, a Guarda Municipal ela trabalha em conjunto com as forças estaduais e a gente também, de posse da informação de uma ocorrência que foi de grande repercussão, a Guarda Municipal estava atento quanto a esse fato, mas hoje especificamente nós estamos trabalhando em operações planejadas do combate à criminalidade e à segurança viária. Por isso que o veículo foi abordado. E nesse dia, vale ressaltar, já tinham sido abordados 30 veículos e 8 motocicletas. E ao final, né, da fiscalização foi verificado um veículo, pediram para que esse veículo parasse, olharam a documentação de todas as pessoas que estavam no veículo e foi constatada a presença do indivíduo. Secretário, então foi uma escolha aleatória? Sim, era uma fiscalização aleatória que a Guarda Municipal faz, né, com um planejamento já de mapa do crime. Então, a Guarda Municipal vai para esse local para fazer esse tipo de fiscalização. Delegado, tirar só uma dúvida. Agora que ele foi preso, já deu o tempo de... conseguiu conversar? Vamos ouvir agora também o delegado da Polícia Civil, aqui à frente da Delegacia de Delitos de Trânsito, aqui de Vitória. O que foi dito até agora? O que vocês conseguiram falar com ele? O que ele falou? Nós fizemos um procedimento de reinquirição dele, esse que é um direito constitucional dele. Paralelo a isso, o advogado dele já estava aqui na delegacia por volta de 5 horas e pouco, trazendo essa informação de que possivelmente ele se entregaria hoje. Fato que eu não pude confirmar, somente quando eu descobri, através da Guarda de Vitória, que eles haviam detido ele num bloqueio. O senhor falou dessa questão de dinâmica. O que o senhor tem que confirmar com ele com relação à dinâmica desse acidente que todo mundo está passando, o Brasil inteiro também, né? O que eu tenho até agora é o interrogatório dele feito na regional. Lá na regional ele traz informações que, em análise aos videomonitoramento, tanto de prefeitura quanto de comércios locais, a versão dele não bate com o que eu vi nos vídeos. Não precisava reinquiri-lo para esclarecer efetivamente o que aconteceu ali. Questões como se ele visualizou as vítimas, a que distância ele estava do local, para onde ele se dirigia, de onde ele estava vindo, questões que não ficaram esclarecidas no primeiro depoimento. Relatório final do inquérito policial e depois à disposição da Justiça para os procedimentos judiciais. Delegado, só para confirmar, então, o senhor verificou contradições no depoimento dele? Sim, o depoimento dele feito na regional traz várias contradições. Você pode verificar contradições com relação o porquê ele teria ido levar o veículo dele até Cariacica. E é importante a gente destacar essa informação. O local do crime ele fica a 700 metros da segunda delegacia regional, ou seja, a 1 minuto de veículo. E aí ele afirmou na regional que ele teria se destinado até o município de Cariacica porque ele levaria o veículo dele para ser... Isso aí foi a primeira contradição que a gente verificou. Se o veículo não tinha condições de tráfego, por que se ele deslocou mais de 12 quilômetros até Cariacica e não se deslocou 700 metros até a regional? Se ele tinha a intenção de se entregar à polícia, por que ele foi até Cariacica? Durou um trajeto de aproximadamente 30 minutos para chegar em Cariacica. Se evadiu do local, não prestou socorro e tentou ocultar o veículo dele.
Quando ele foi confrontado com a identificação do veículo, foi o momento que ele se dirigiu até a regional. Velocidade. Foi confirmado se ele estava acima da velocidade, porque as imagens, quem assiste, sente, né? Acredito que é isso. Tem essa confirmação? Já foi feita essa análise? A análise está sendo feita pela Polícia Científica. Já foram até o local por 2 vezes para fazer tanto perícia criminal quanto uma perícia audiovisual. São essas perícias que vão determinar a velocidade do veículo no momento do atropelamento. Então, por enquanto, eu não tenho ainda uma velocidade aferida e a gente prefere se manifestar posteriormente quando a gente tiver confirmação de que velocidade ele estava. E agora o delegado? Tá certo, muito obrigada, delegado. Então, a gente acompanhou agora então a entrevista aqui do delegado Maurício Rocha, né, à frente da Delitos de Trânsito aqui de Vitória. Daqui a pouquinho, Manu, vamos seguir aqui acompanhando. Eu volto com você com mais informações aqui sobre tudo que foi falado também pelo secretário de Segurança Urbana e o inspetor da Guarda. Combinado, Júlia. Esse atropelamento, né, que chocou aí o Espírito Santo e o Brasil. Daqui a pouquinho a Júlia de volta, ao vivo, é assim mesmo. E a gente volta a falar do caso de mãe e filha atropeladas em Vila Velha. Foi preso o motorista Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos. Ele foi detido pela Guarda de Vitória e Júlia Cássia acompanha esse assunto e traz novidades, né? Mais detalhes pra gente. Júlia, é com você. Então, Manu, a gente acabou de acompanhar aí uma entrevista de imprensa que teve aí a presença do inspetor Vitor, da Guarda Municipal de Vitória, ele que estava junto, né, com outros agentes que realizou essa prisão. Também esteve presente o Amarílio Boni, que é secretário de Segurança Urbana de Vitória, e também o delegado Maurício Rocha, à frente da Delegacia de Delitos de Trânsito, onde a gente está agora, a gente permanece, a gente acabou de sair ali da sala onde aconteceu essa coletiva de imprensa, e um destaque do delegado à frente desse caso é porque ele disse que o Wenderson Fagundes, então o motorista, ele apresentou contradições no depoimento dele. Apesar dele ter se entregado logo depois do acidente na Delegacia Regional de Vila Velha, a polícia diz então que ele apresenta a seguinte contradição, de que ele teria levado o carro até a oficina onde ele trabalhava por questões de mecânicas do carro, em Cariacica. E o acidente aconteceu em Vila Velha, Cariacica, e logo depois voltou até Vila Velha para poder se apresentar. O advogado de defesa, Rômulo Almeida, também está aqui presente, conversou um pouco com a gente, disse que ele foi instruído por ele mesmo, pelo advogado, e também pelo pai, a deixar o carro lá, mas logo depois que essa ocorrência estava ocorrendo, eles informaram o endereço, cooperaram com a polícia. Então tem essa contradição. E sobre a prisão, né, relembrando a vocês que aconteceu agora no finalzinho da tarde, aqui em Vitória, em Jardim da Penha, próximo ali ao viaduto em Jardim da Penha, próximo à Ponte da Passagem. Essa prisão aconteceu durante uma blitz que agentes da Guarda Municipal de Vitória estavam fazendo. Segundo o secretário de Segurança Urbana aqui de Vitória, era uma blitz rotineira, apesar deles também estarem atentos, né, a essa prisão de grande repercussão, a essa expectativa do cumprimento de mandado de prisão. Então, essa prisão aconteceu, o Wenderson estava no carro com a mãe, ele estava em um carro de luxo e, segundo o advogado, ele estava a caminho aqui da delegacia, essa prisão aconteceu bem próximo à Delegacia de Delitos de Trânsito, ele estava a caminho, o advogado já estava o esperando aqui. Outro ponto também de novidade que a gente tem é que o advogado questiona a questão da prisão em flagrante dele, que voltou a ser considerada, depois que ontem a Justiça aceitou o pedido do Ministério Público para anular aquela fiança que ele pagou no dia do foragido a partir de hoje, quando o mandado de prisão saiu, mas o delegado à frente do caso diz que desde segunda-feira, então, desde que essa prisão em flagrante dele voltou a ser considerada, ele já era considerado foragido. Buscas foram feitas em pelo menos 2 endereços ligados a ele, um em Viana, outro em Vila Velha, mas ele não estava no local e, segundo o advogado de defesa, ele teria deixado o local porque ele estava com medo de ser linchado, que nesse meio tempo do acidente até agora, pessoas teriam invadido a casa dele e também o local de trabalho dele, e foi por isso que foram fazer buscas nesses 2 endereços. Então é isso, né, Manu? A gente acompanhou aí ao vivo, em primeira mão,
o momento em que o Anderson Fagundes estava sendo, então, foi ouvido aqui na delegacia, o momento que ele sai para ser conduzido até o DML de Vitória, onde ele vai fazer os exames de corpo de delito e, assim, encaminhado até o centro de triagem de risco. Então, ele pagou essa fiança, mas depois, então, que a Polícia Civil pediu a prisão dele, a qualificação dele ficou a seguinte: homicídio qualificado e também tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar. Então, mudou completamente aí a visão da polícia e também da justiça, e agora, então, ele está preso preventivamente. E é claro que amanhã no TN1 você confere a matéria completa sobre isso, a fala do secretário de Segurança de Vitória, o agente que realizou essa prisão e também É com você, Manu. Muito obrigada, Júlia Cássia. Parabéns a você e também a Diego Gama aí pelas imagens exclusivas, né? Vocês no momento aí da notícia dessa prisão, minutos depois da prisão do motorista, o Anderson, aí você confere novamente as imagens. Parabéns mais uma vez a vocês e qualquer novidade, você volta ainda aqui ao vivo com a gente.